Educação sexual para crianças e adolescentes. De quem é a responsabilidade? Se você se interessou por esse tema, fique comigo. Falar a respeito de educação sexual para crianças, adolescentes e jovens nem sempre é fácil. Isso porque é um tema que pode gerar polêmica, opiniões divergentes e até alguns comentários mais agressivos. Mas se você chegou até aqui, eu te convido a continuar assistindo esse vídeo até o final, porque hoje eu trago uma perspectiva baseada em evidências, baseadas em estudos científicos realizados em vários países ao longo do mundo. E esse documento na qual eu me baseio para elaborar esse conteúdo, são orientações técnicas internacionais a respeito da orientação, dessa educação sexual. Na verdade, eles chamam de Educação Integral em Sexualidade, EIS, a sigla que é usada no documento. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para que vocês possam acessar o documento na íntegra, porque é riquíssimo. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar a respeito, dessa responsabilidade. Quem tem a responsabilidade pela educação sexual das nossas crianças, dos nossos adolescentes? Vocês já pensaram nisso? Olha, eu sei que muitos pais se arrepiam, morrem de medo quando fala que haverá uma aula, uma disciplina ou esse conteúdo sobre educação sexual será ministrado na escola dos filhos. Mas calma aí, não precisam se preocupar. Geralmente as escolas estão preparadas para abordar esse tema de uma maneira pedagógica, didática, de uma forma que a criança e o adolescente compreendam, conforme o desenvolvimento e compreensão deles, que eles têm sobre o assunto. Antes da gente falar sobre quem tem realmente a responsabilidade sobre a educação sexual das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens, a gente precisa deixar bem claro que essa educação ela precisa acontecer, Porque o que é a sexualidade? Geralmente a gente pensa em sexualidade, logo associa ao sexo. E na verdade, sexualidade é um conceito bastante amplo, que tem várias diferenças, ao longo do mundo e dos idiomas, enfim, e até entre os estudiosos sobre o assunto, mas uma coisa é certa, que eles concluem que é uma dimensão muito importante do ser humano, que engloba assim, aspectos biológicos, físicos, espirituais, religiosos, políticos, sociais, culturais e até legais, Essa sexualidade, ela diz respeito não só ao sexo, propriamente dito, mas também às relações de afeto, ao conhecimento do corpo, ao respeito pelo seu corpo e o corpo do outro, conhecer os limites, desse afeto, até onde eu posso chegar, qual é o limite que eu preciso parar e respeitar, enfim, o que pode ser realizado nessa dimensão tão importante do meu ser. Então, é uma complexidade assim absurda, e se as crianças tiverem contato desde cedo com essas questões, mas de uma forma simples, que elas entendam, isso vai se tornando mais fácil, mais simples ao longo do tempo. Gente, eu sei que muitos pais assim se arrepiam, ficam com muito medo que tem educação sexual, aulas de educação sexual nas escolas dos filhos. E isso porque entendem erroneamente que a aula de educação sexual fará um estímulo ao sexo, deixarão as crianças e os jovens com vontade de iniciar a vida sexual mais cedo, mais precocemente, e na verdade isso é um grande erro, porque acontece exatamente o contrário. Quanto mais consciência do seu corpo, dos valores que ele acredita, mais consciência do todo, da sociedade onde ele está inserido, do impacto que as suas ações, as suas atitudes terão no corpo dele, na vida dele e também dos demais à sua volta, mais tarde ele inicia sua vida sexual, Estudos mostram que a chance que ele tenha comportamento, que eles, tenham comportamento de risco diminui, o risco para as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, também fica reduzido, para gravidez precoce na adolescência, enfim, para um aumento no número de parceiros também cai, porque eles terão consciência, eles saberão lidar com o próprio corpo e valorizar acima de tudo,
Então, é muito importante. E aí vocês devem estar pensando assim, Melissa, mas espera aí, educação sexual na infância? Sim, gente, educação sexual. Eu acabei de falar sobre sexualidade, como o termo é amplo, né? Então, por exemplo, na educação infantil, o que a professora, né, faria em termos de educação sexual? Não haveria um momento especial, uma disciplina para esse tema, não. Ela aproveitaria situações e outros aprendizados durante a aula para inserir ali aos pouquinhos, por exemplo, o autocuidado, né, a valorização do corpo e das diferenças. Ah, o meu cabelinho é cacheado, ah, o meu é liso, olha o cabelinho do amigo, né, colocando os limites, por exemplo, ensinando o que são as partes íntimas das crianças que não podem ser tocadas, né, e inclusive, por exemplo, o rosto, né, gente, o rosto às vezes é considerado parte íntima, você não pode chegar tocando a pessoa, tocando a criança, nem uma criança tocando a outra, se não for permitido. Então, a professora vai lidando com essas situações e vai ensinando para a criança, né, cuidar do corpinho, valorizar, ninguém pode colocar a mão, né, e aí já começa a trabalhar as questões, inclusive, preventivas, né, aos abusos sexuais, à violência sexual infantil, mas de uma forma que a criança pequenininha ali, né, na educação infantil, compreenda. E à medida que ela avança, né, nesse desenvolvimento, nas séries escolares, os professores preparados poderão auxiliar, reforçando aqueles norteadores, né, da valorização do corpo, do respeito ao outro, mas aprofundando de uma maneira bem tranquila, né, e possibilitando assim que quando for o momento, por exemplo, que a criança comece, né, já ali no Fundamental 1, que ele vá ter aquela aula de reprodução humana, possa haver um momento específico ali com a turma para aprofundar ainda mais nas questões de sexualidade, porque ali eles já vão estar mais amadurecidos, né, preparados e à medida que eles forem crescendo, esse assunto vai ser mais aprofundado, né? E a abordagem que a Unesco chama atenção, assim, que traz como norte para que esses educadores possam ministrar esse conteúdo nas escolas, é a abordagem centrada no estudante, o que significa que eles têm uma participação ativa, respeitando assim, a forma como cada um gostaria de aprender e as dúvidas que eles têm, então é bem ativo. Não é uma educação que vem de cima para baixo, o professor chega com determinados tópicos ali e vão ser impostos aqueles tópicos, não, né? São trabalhadas as curiosidades também trazidas por esses alunos, porque se eles já estão trazendo porque tem essa necessidade de falar sobre, né, abertamente. Ah, não, mas o meu filho eu não quero que participe desse tipo de aula. Muitos pais podem falar isso. Você tem o direito, você que é mãe, pai, tem o direito de não mandar o seu filho, e é muito legal assim que a escola comunique aos pais que haverá esse momento, né? Esse momento de aprendizagem sobre educação sexual, para que os pais tenham esse direito, mas principalmente para que eles fiquem cientes que poderá haver dúvidas, os filhos poderão chegar comentando, e para que eles também se preparem. Se a escola puder realizar uma reunião prévia com os pais para abordar os assuntos que serão tratados, a maneira ideal que eles podem responder em casa, porque às vezes o filho chega com uma dúvida tão assim natural e o pai já fica nervoso e pergunta: quem está falando isso para você? Né? E o filho nunca mais vai perguntar, né? Então bloqueia aquele canal de comunicação tão importante, né, de confiança que deveria existir entre pais e filhos. Então, se a escola puder fazer essa reunião prévia com os pais, melhor ainda. É um preparo para a reunião, para a aula, né, que haverá com os filhos, com os estudantes. E aí, voltando ao assunto, essa mãe, esse pai pode não mandar o aluno para a escola nesse dia para que ele não participe? Pode. Só que não é nem um pouco viável, né, gente? Vamos pensar. Você vai impedir que ele participe de uma aula assim, elaborada, preparada e conduzida por um profissional, né, de uma forma assim respeitosa, amigável, e vai fazer com que ele chegue no dia seguinte extremamente curioso, mas muito mais, né? Às vezes, se ele participasse da aula, ele não ia fazer nenhuma pergunta, mas como ele foi privado, aquilo para ele cresceu, né? Fantasiou muito mais. O que aconteceu, o que foi falado, o que foi dito, e aí ele vai perguntar para quem? Para os pares, né, para os colegas. E aí esse tema pode vir assim, né, enviesado com as impressões daquele colega que ele perguntou, e não de uma forma didática, pedagógica, elucidativa, né, esclarecedora, como seria pelo professor. Então, assim,
repense. Se você pensa em não mandá-lo, eu acho que as consequências para ele não serão muito legais, não serão muito boas, né? Aí você tá pensando aí agora, né? Melissa, então você tá falando que a responsabilidade é da escola sobre esse tema? Gente, vocês já ouviram aquela frase? Tem uma frase interessante que fala mais ou menos assim, que é preciso toda uma aldeia para criar uma criança. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas ela é pura verdade, né? É preciso toda uma aldeia para criar uma criança. Gente, ninguém consegue criar um ser humano confinado, né? Suprir, um pai e uma mãe não conseguem suprir as necessidades emocionais, afetivas, cognitivas de um ser humano. É impossível. Nós somos seres relacionais. Então a gente precisa dessa convivência, dessa conexão, né? Então por isso, gente, não é que eu tô falando que é dever só da escola, não, e que é obrigatório a escola fazer. Não, alguém tem que fazer. E por que não fazermos juntos? Pais, família e escola, né? Inclusive na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela traz isso, né? Que a educação é dever do Estado, da família, enfim, de toda a sociedade. E é para ser conduzida de forma livre, né? De forma a proporcionar essa solidariedade humana, o respeito à pluralidade. Então, ótimo se você que é pai e mãe tem essa facilidade, pode começar esse ensino em casa, desde cedo, né, de forma natural. E aí a escola vai complementando, vai te auxiliando nesse processo. E essa criança tem suporte, né, dos dois lados, na família e na escola. Afinal, né, gente, a maioria das crianças hoje já ingressam muito cedo nas escolas e passam a maior parte do tempo lá. Então esse tem que ser um lugar seguro, tem que ser um lugar que você confie. Se você está colocando o seu filho numa escola, você precisa confiar, né? Você precisa estar presente, você pode questionar os professores como será, você precisa perguntar se haverá esse momento, que você gostaria de saber como será conduzido. Isso você pode, né? É até salutar, é muito bom, é o crescimento para todos os lados. O que não pode é deixar essa criança, deixar esse adolescente à parte, né? Privado desse conhecimento que é tão importante e que vai prevenir. Gente, quando a gente pensa em educação sexual, a gente pensa em estímulo ao sexo. Não. Pensem em prevenção ao abuso, prevenção à violência sexual. Esse jovem, futuramente, se ele passou por todos esses processos de aprendizado, ele vai estar mais forte para dizer não quando ele não quiser determinada situação, para não ser induzido pelos colegas a ter determinados comportamentos sexuais que ele não deseja, mas por vergonha, por medo, ele cede, por submissão. Então, a educação sexual ela serve para essa autonomia com responsabilidade do jovem, né? Para que isso possa ser reforçado, para que essas habilidades elas sejam desenvolvidas pelas crianças e pelos jovens. Então, gente, vamos pensar que realmente a responsabilidade dessa educação sexual para as crianças e para os jovens é nossa como um todo. Nós, família, né, eu como mãe, os pais, a escola, o Estado tem que pensar em programas, em locais, em campanhas, enfim, para que isso possa se disseminar e o jovem cresça de uma maneira tranquila, lidando de uma forma saudável, né, com essa dimensão do seu próprio ser. Principalmente, e aqui a gente não vai falar exatamente sobre esse tema, mas vou tocar aqui, principalmente numa época em que o jovem tem a possibilidade de ter o mundo em suas mãos através dos celulares, iPhones, enfim, a internet, né, que é uma porta aberta e descontrolada, né, que nós muitas vezes como pais não temos acesso ali junto deles. Então talvez essa educação na escola, com o professor, com os amigos, possibilite, né, que esse jovem tenha maior consciência, né, do que é o que convém para ele, o que não convém, do que é bom para ele, né, enquanto pessoa, e o que não é, né, o que é fantasia e o que é realidade, nessa seara tão complexa que é a sexualidade. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante para nós. Obrigada por assistir e até mais!